Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo empatou jogando no Maracanã, né, 1-1, um empate terrível, que podemos dizer que caso o Botafogo vença, o Santos vai abrir 14 pontos da liderança do Flamengo e podemos dizer que o Flamengo possivelmente já abriu mão do Campeonato Brasileiro, né. 14 pontos, caso o Botafogo vença, tirar aí no campeonato difícil como esse, e o Botafogo mantendo uma regularidade, é muito difícil. Não vou dizer impossível, mas muito difícil e muito inviável isso acontecer também, né? Então aquilo foi um jogo do Flamengo que um ponto aqui. Flamengo e tempo de trabalho não combina. Flamengo e tempo de trabalho, semana de trabalho, treinamento, semana de descanso, não combina. Porque que partida terrível do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu empatar aqui, ó, no sufoco, meu filho, com o gol do Vitor Hugo, que entrou no jogo desligado, né? E depois a gente fala mais sobre o jogo aí no final do vídeo aí. Vambora pro vídeo aí, vai deixando seu like aí, a sua inscrição também, o seu comentário sobre a atuação do Flamengo, que foi, pelo amor de Deus, créditos. Aí a SPN do Brasil, vambora para o vídeo, nação! Tamo junto. Eu fico um pouco impressionada em algumas respostas. Ele chega a falar que o time foi neutralizado e aí ele fala mentalmente. O que vocês conseguem interpretar em relação a isso? Você está jogando contra o Lanterna da competição em casa, depois de uma semana de treinamento. Gosto da pergunta do repórter quando ele fala como é esse treinamento, como são esses treinamentos, que quando vocês voltam a gente nem sempre consegue ver resultado em campo, né? E aí ele fala, o time foi neutralizado mentalmente, a gente foi meio que... E ele completou, neutralizado mentalmente, fisicamente e futebolisticamente. Quer dizer, o time não jogou. Se ele foi neutralizado nos três aspectos, né? Tática, física e mentalmente, e aí você... Porque é o seguinte, o América pode até igualar na vontade, como a gente fala na gíria do futebol. Sim. Você pode equiparar a vontade. Quando você equipara a vontade, o que é que sobressai? A qualidade. Claro. Se você tem a mesma vontade, o jogador do América, a mesma vontade do jogador do Flamengo, a técnica do jogador do Flamengo é melhor do que a técnica do jogador do América. Isso deveria se sobressair. Mas não conseguiram. Aí por quê? Aí entra a tática do treinador do América, né? Porque aí você vê o time bem colocado em campo, impedindo as chegadas ofensivas, inviabilizando os dois meias. Foi mais organizado diante da sua estratégia do que do Flamengo. Inviabilizou os meias do Flamengo. Aí o Everton Ribeiro não joga. Aí o Arrascaeta não consegue jogar. O Arrascaeta teve uma jogada brilhante, tomou uma falta na entrada da área ali, uma falta perigosíssima. Mas a gente não viu. Os dois lances mais perigosos, falhas de saída de bola do time do América. E o gol depois, né, da bola cruzada na área, um golaço de cabeça para empatar o jogo contra o América. Sim, com o Mas Vitor Hugo, eu confesso para vocês que a pergunta do repórter é muito bem colocada. Porque o último jogo que o Flamengo teve aquela semana da data FIFA, quando voltou, tomou 4. Não entrou em campo contra o Red Bull Bragantino. Não entrou em campo. Aí depois vai voltando ao normal, aí depois passa mais uma semana e acontece isso. E assim, o América colocou o Pedrinho para jogar do lado do Wesley. E o Wesley, defensivamente, sofreu muito hoje na partida. Tanto que o gol ali é o Davi Luiz tentando fazer essa cobertura e uma sequência ali, né? De que realmente o espaço estava dado. E o Pedrinho pôs muita velocidade por ali. Sim. Então, acho que ainda tem essa dificuldade de que a defesa do Flamengo hoje não foi bem. E, na verdade, assim... o estilo de jogo do São Paulo, de manter a bola lá, na última partida ele até falou, né, eu quero fazer com que o meu time descanse com a bola. E assim, tem que combinar com o adversário, porque hoje, por exemplo, o América se comportou de uma maneira e quando precisou acelerar, encontrou um Flamengo muito desorganizado. E as costas do Wesley realmente foi uma avenida. E ele falou isso, né, assim, olha, o time não tem como acelerar tudo o tempo inteiro. E não foi isso que a gente viu realmente do Flamengo. Outro fato, para passar por Djalminha, até o Djalma pode nos ajudar nisso. Sim. O time que cria, chega na frente, aparece dentro da grande área, mas não consegue finalizar. Ou não consegue finalizar, ou não consegue finalizar de maneira correta. É verdade. Sempre o goleiro aparece, o zagueiro tira, sempre tem alguma coisa. Falta esse momento, não sei se é tranquilidade, de repente o Djalma pode explicar pra gente. Muito bem, Djalma, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre um Flamengo que volta com o seu quarteto hoje. O torcedor ficou olhando para aquele time, sorrindo antes da partida começar, mas quem começou a falar
vamos ver no finalzinho da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Djalma, o que é que faltou a esse Flamengo? Além do mérito do América, né? A gente não pode tirar o mérito do América Mineiro, mas foi um Flamengo que ficou faltando, sim, ficou deixando o torcedor com aquele, mas cadê o time? Cadê o time da última rodada? Cadê a equipe que a gente estava vendo nos últimos jogos? Marcela, assim, o futebol, a gente muitas vezes analisa em função do resultado, né? Esse jogo, o jogo, ele transcorreu o primeiro tempo mais ou menos de trocação, né? O Flamengo, em função de estar jogando sem os dois volantes, era um Flamengo teoricamente mais ofensivo, mas que dava espaço para o América, que no primeiro tempo não queria atacar muito. Até tinha um espaço, mas não atacava. E o Flamengo criou muitas oportunidades. O jogo começou, o Flamengo com uma certa facilidade de chegar na cara do gol, mas aí esbarra naquilo que o Pascoal estava falando. O time não faz o gol, num jogo que teoricamente estava fácil o jogo. O Flamengo tinha espaço, o Flamengo conseguia chegar, o Flamengo teve oportunidade de gol, mas não fez. E o Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele cita uma coisa fundamental. E os jogadores estavam achando que ia fazer o gol a qualquer momento pela facilidade que estava o jogo. O Flamengo não conseguiu marcar no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo se joga para cima, querendo buscar o gol já de qualquer maneira, não de uma maneira trabalhada, e aí começa a cair de rendimento. Aí quando começa a cair de rendimento na parte física, a partir dos 15 minutos, 20 do segundo tempo, o jogo ficou muito perigoso para o Flamengo, porque o Flamengo começou a dar muito espaço, o América conseguindo contra-atacar toda hora, às vezes com superioridade numérica, e acabou que conseguiu fazer o gol, e aí o Flamengo só conseguiu empate mesmo no sufoco. Mas foi um jogo que, se o Flamengo tivesse competência nas finalizações, seria um jogo muito tranquilo, porque são oportunidades muito claras e uma atrás da outra para você desperdiçar. Não é aquele lance em que o goleiro fez uma grande defesa. Não, você está sozinho diante do goleiro e eu acho que, assim, quando você tem 3, 4 oportunidades dessa maneira, no mínimo você tem que fazer uma. Então, assim, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim do Flamengo, mas no segundo tempo, sim, caiu de rendimento e acabou em função da incompetência, né, dos seus atacantes, de finalizar melhor, acabou sendo um resultado justo, né? Porque para você ser superior, você tem que colocar a bola para dentro. E o Flamengo não conseguiu. E o América, ele consegue uma virada espetacular diante do Colo-Colo, né, de Sul-Americana. Então ele chega para o jogo já muito motivado, podendo concentrar na partida para buscar pontos para sair, né, da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então acho que eu não vou dizer que o Sampaoli subestimou a equipe do América, porque achei que ele realmente foi apenas com o Alan para dar essa proteção, porque o Gerson, principalmente com ele, joga muito mais para frente, já não é mais aquele volante que segura, né? Ele vai junto com os meias, por exemplo. E aí o América também se aproveitou disso. E eu acho que passa muito também pelo Wesley ali. O Pedrinho até muda de lado para trabalhar por ali e sofreu muito ali. O Wesley avançando demais, apoiando, porque ele apoia muito bem, né? Tanto que hoje o Ayrton fica muito mais, o Wesley apoia muito bem. E a gente viu ali os lances, que o América consegue encaixar um contra-ataque. É uma defesa muito desorganizada, que precisa correr para trás e está muito disposta. Você também sente isso, Pascoal, que o Flamengo, quando se vê naquela obrigação do resultado, acaba se desorganizando, indo para frente da maneira que dá e aí desorganiza a equipe atrás? Esse negócio de tentar resolver cada um à sua maneira que não funciona para mim, sabe? Sim. Porque você tem uma preparação. O treinador monta o time. O treinador dá as funções para cada jogador dentro da partida. E daqui a pouco cada um tenta resolver a sua maneira, aí isso para mim não cai bem. Aí você pode dizer assim, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu vou responder com uma letra só. Se tem o melhor elenco da América do Sul. Uma letra O. Só uma letra. Diz muito. Não. Então, mas... Ainda mais se vem ainda o Claudinho. Poxa, se vem do Wendel, imagina. Claudinho, aí sobra, né, gente? Sobra talento, sobra qualidade. É muita gente com muita qualidade. Tem treinador que chora, olha pro banco e chora. Tem treinador que olha pro banco e ele acha graça. Por quê? Porque tem tantas opções para ele mexer no time que ele acaba encontrando a melhor para cada jogo. Hoje,
Ele falou que o time não teve bem psicologicamente, fisicamente e taticamente. Puxa vida, então o time não virou. Hoje o Flamengo não virou. Como não virou? Quando teve a parada da FIFA. Né? Foi jogar contra o Bragantino e tomou de 4. Hoje empatou com lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa e o meu aplauso para o América. O América conseguiu trabalhar de uma maneira que ele, quando tinha a bola, causava perigo para o time do Flamengo. No primeiro tempo, você vai dizer, o Flamengo teve um monte... Essa aí o goleiro encontra a bola, eu não sei como. Essa eu não sei como ele encontrou a bola, porque já estava fugindo e ele pegou ali. Já ia ser o frango, ele conseguiu achar o frango ali fugindo. Pegou pelas penas, né? Já estava passando o frango ali. Ele conseguiu encontrar e pegar lá, ó. Já tinha passado, ó. Ó a marvada da bola, a bola judia. Aí o que aconteceu? O time do Flamengo tentou, como disse o Djalminha, na base da pressão, na qualidade dos seus jogadores, imprimir um jogo que causasse mais danos ao adversário. Mas quando o América tinha a bola, era um perereco, era uma confusão na defesa do Flamengo, porque sombra enorme, né? Chegou um goleiro espetacular. Mas tudo bem, ele está jogando, está tentando fazer o melhor que ele pode. O que o Flamengo precisa ser mais regular, se encontrando com bom futebol. Essas alternâncias do Flamengo, um pouco em cima, um pouco embaixo, esse desnivelamento que tem o time do Flamengo, isso provoca o que aconteceu no campeonato. Era um jogo para ganhar. Era um jogo ganhável, vamos dizer assim, no campeonato. Não ganhou, o que acontece? O Botafogo está só rindo à vontade. Agora o Flamengo tem que torcer. O Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo, eles têm que torcer para o Santos contra o Botafogo. É o que resta. É isso mesmo, assim, dos cálculos que se está fazendo, que o Flamengo está fazendo, que a diretoria está fazendo, a comissão técnica está fazendo, esses 3 pontos, eles estavam ali. Agora é um Flamengo que vai buscar esses pontos que acabou deixando de escapar contra o América jogando no Maracanã e em outros jogos. O Botafogo está na dele, joga contra o Santos, um Santos lá na Vila Belmiro, é verdade, mas sem o seu torcedor e um Santos que está, olha, numa crise que parece não sair. O Botafogo está na dele, só esperando fazer mais uma vitória e quem sabe comemorar amanhã o título do Campeonato Brasileiro. Djalminha e Mari, vocês também esperavam mais desse Flamengo, principalmente depois de um Flamengo de uma semana de treinamento? Começa com você, Mari. Sim, esperava. Esperava, assim, um desempenho melhor, um resultado melhor e as individualidades, né? Mas o que a gente tem conseguido acompanhar o Flamengo, assim, mesmo com as mudanças de treinadores nessa temporada, é que defensivamente, no meu ponto de vista, o Flamengo nunca se encontrou. Então, quando o Flamengo ele consegue ter o controle da bola, ele consegue ter a qualidade ofensiva, ele consegue ter o controle da partida, principalmente do meio para frente, aí ele desempenha, aí ele tem os resultados. Agora, quando num determinado momento da partida o adversário cresce, a gente consegue ver as falhas defensivas do Flamengo. Então, acho que esse ponto está sendo muito bem estudado pelos adversários. O América, por exemplo, quando tem o Benítez em condição física, ele qualifica demais o jogo do América. E o América hoje, diante da sua situação, até no Campeonato Brasileiro, tem um bom grupo, tem um trabalho interessante, foi mais organizado do que o Flamengo. O Flamengo, ele não desempenha lá na frente, na partida de hoje. Ele não consegue converter as oportunidades que ele cria, mesmo com qualidade. Com Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Gerson, todo mundo que, do meio para frente, o apoio do Wesley, consegue machucar o adversário, não guardou. E o América aproveitou as oportunidades, pelo menos para incomodar o Flamengo e expôs essas dificuldades defensivas do time. Djalminha. Sem dúvida alguma que esperava mais. Eu acho que o Flamengo, principalmente no aspecto de concentração, acho que se a equipe entra mais concentrada no jogo, como eu falei, o São Paulo citou isso na coletiva, eu acho que o Flamengo achou que ia fazer o gol a qualquer momento, achou que era um jogo que não ia ter dificuldade e o jogo vai transcorrendo, você vai se desgastando, você vai correndo de maneira desordenada para tentar fazer o gol de qualquer forma, acabou que se desgastou. E o América soube tirar proveito disso na segunda parte. Agora, uma coisa, eu acho que eu já tenho muito clara, a equipe do Flamengo melhorou de rendimento a partir do momento em que o Sampaoli coloca os 2 volantes. E quando essa equipe não joga com os 2 volantes, ela fica muito vulnerável. Foi um América que na primeira parte ele não
quis se expor, ele preferiu não arriscar, mas o espaço tinha. Já na segunda parte, o América, como sustentou bem o jogo fisicamente, saiu. E saiu, se o América tem qualidade, podia ter feito mais gols, porque teve oportunidade para isso. Principalmente, como eu falei antes, a partir dos 20 minutos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse jogo, lá quando você faz a programação, né, aquela simulação, é um jogo que dentro de casa você tem que ganhar. E o Flamengo hoje decepcionou, falhou, porque, assim, eu acredito muito mais a incompetência do Flamengo no jogo do que até os méritos do América para conquistar esse empate. Muito bem, vamos ouvir então Jorge Sampaoli depois da partida. Hoje você colocou em campo uma escalação bem ousada, né? O Flamengo tem uma decisão quarta, você colocou os melhores jogadores, mostrando mais uma vez a vontade que você tem de fazer o Flamengo ser campeão brasileiro. Mas, apesar dos melhores, dentro de campo, o time não reagiu bem, perdeu muitas oportunidades, em alguns bons momentos, o time desatento dentro de campo. Você consegue explicar o que aconteceu para que o Flamengo não saísse daqui hoje com resultado positivo? Eu acho que o jogo foi bastante caótico, mais de todo o segundo tempo. O time acelerou muito cada jugada, no entendió bien los tempos de ataque y esa situación con un rival que perseguía individual nos provocó un poco de desesperación y bueno, creo que en este tipo de partidos Flamengo no se siente cómodo. Oi, Sampaoli, aqui à sua frente. Você achou que o teu time hoje jogou de uma forma onde o América marcou muito forte, a partir do momento que retomava a posse de bola, o Flamengo ficou muito exposto, principalmente ao contra-ataque e às saídas rápidas da equipe? Você notou isso, que o time ficou muito exposto, principalmente nesse sentido de atacar com muita veemência, mas não tinha, no caso, a retomada da bola do contra-ataque? Sí, porque o time iba muy rápido y quedaba muy longe. Entonces había ataques fallidos, generaban que el time rival pudiese encontrar espacio de transición. Entonces ahí el equipo sufrió básicamente más en el segundo tiempo, donde también por la necesidad de la desesperación generó que el time pierda forma. Y al perder forma se da un juego extremadamente cualitativo. Entonces, si nosotros no podíamos haber ganado, sí, podemos haber perdido también. Entonces, un time que tiene que tener una manera de jugar colectiva, que tiene que evoluir desde la eliminación inicial, no puede acelerar o tiempo todo o juego, porque si no va a jugar un juego de ida y vuelta. Y en juego de ida y vuelta, América estava mais preparado para isso. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. O Flamengo tropeça em casa. É o terceiro empate seguido do Flamengo nesse Brasileirão, né? Empatou contra o Palmeiras em São Paulo, empatou contra o Fluminense no Clássico 0x0 e empatou agora contra o América Mineiro. O segundo empate seguido do Flamengo jogando no Maracanã. Obviamente que contra o Fluminense é um clássico, mas jogando no Maracanã e acabou empatando novamente, né? Segundo... E o Flamengo, ele tem a estimativa, a expectativa de ser campeão brasileiro. Enquanto o seu rival aqui de estado, que é o Botafogo, e líder do Brasileirão, consegue manter uma regularidade muito boa. O Botafogo tá fazendo um campeonato muito bom. Sim. O Botafogo nos últimos 5 jogos ganhou os 5. O Flamengo dos últimos 5 ganhou 2 e empatou 3. Então é nesses detalhes que a gente percebe que o Flamengo dificilmente vai brigar pelo Brasileirão novamente. Caso o Botafogo vença, o Botafogo abre 14 pontos de vantagem para o Flamengo e Palmeiras, que eram os 2 favoritos antes do campeonato começar, né? Junto com o Atlético Mineiro ali. Então aquilo, o Flamengo e
semana de trabalho, semana de descanso, não combina. Não combina. A gente já percebeu que quando o Flamengo tem tempo para treinar, o time involui, né? Acho que nem sei se existe essa palavra. Involui. Destreina. Acho que nem existe essa palavra, mas tudo bem. É aquilo. Chega a ser incrível. O Flamengo ele poderia ter aberto o placar ali, pelo menos nos primeiros 5 a 10 minutos de jogo ali. O Flamengo teve bastante volume de jogo ali, pressionou o time, como fez contra o Fluminense. Só que teve 2 chances ali, claro, uma aquela finalização do Arrascaeta, né, com o passe do Bruno Henrique, e outra, aquela cabeçada do Gerson ali para ser gol. O Gerson tá ali na pequena área do goleiro. O Gerson tem um gol acho que de 2 metros. 2 metros e pouco. Pra ele jogar a bola em qualquer canto. Ele joga em cima do goleiro. Foi uma excelente defesa do goleiro? Foi, mas o goleiro começou errado, né? E aquilo não foi uma jogada criada, né? Foi um erro de passe do América Mineiro. Obviamente que isso acabou originando esse erro de passe porque o Flamengo acabou pressionando. Então, acabou gerando esse erro de passe do América Mineiro. Só que aquilo, o Flamengo não pode desperdiçar. No segundo tempo, se o Flamengo tivesse levado 2, 3 a 0, não seria mal nenhum. Porque os contra-ataques que o Flamengo levou foi incrível. E a gente percebeu uma queda fisicamente do Flamengo novamente no segundo tempo. Semana inteira de trabalho, o Flamengo caiu fisicamente no segundo tempo, né? Gerson. Porra, Gerson. Não poderia... Gabigol. Um lance no segundo tempo, Gabigol driblou o goleiro. Não, antes dele driblar, ele recebeu a bola, o passe. De vez ele finalizar de direita, né? Que ele é péssimo de direita, o Gabigol. Finaliza de direita, não quis driblar o goleiro. Naquele lance ali, era pra ele ter cruzado para dentro da área. Tinha 2 ou 3 jogadores do Flamengo dentro da área. Não, ele quis finalizar, já tava sem ângulo, quis finalizar. Então o Flamengo, ele às vezes até cria, só que na hora de ser efetivo nas finalizações, não tá sendo. Então é aquilo. E eu concordo com o Mauro César que ele sempre frisa esse ponto, quando o Flamengo não deixa de vencer. O Flamengo, os jogadores do Flamengo, né, os grandões, sempre escolhem partida para poder jogar. Aí contra o Grêmio, ele joga uma... Aí vai jogar... Tenho certeza, contra o Grêmio, lá na arena do Grêmio, o Flamengo vai jogar uma boa partida. Vai desempenhar um bom futebol. Que na maioria das vezes é sempre assim, os jogadores escolhem jogos. Nesse ponto eu concordo com o Mauro César Pereira. Escolhe jogos e ainda... O Brasileirão, esquece, mas quando é Libertadores e Copa do Brasil, eles jogam muito bem, meu filho, sinceramente. Mas aquilo, a cada tropeço do Flamengo que está sendo instável, óbvio que o trabalho do Sampaoli é um trabalho de médio a longo prazo, isso vai demorar, o Flamengo vai ser muito instável ainda nessa temporada, né? Espero que não muito, que isso pode acabar deixando algumas cicatrizes grandes no Flamengo aí, né? Como uma eliminação, ou uma Libertadores, ou uma Copa do Brasil também, né? Porque o Brasileirão, a cada rodada, o Brasileirão tá ficando distante. Caso ganhe, aumenta pra 14. Então aquilo é complicado. Complicado. Mas é isso aí, deixa a tua opinião, seu like também ajuda. E tamo junto aí.